Após uma sequência de vários resultados que decepcionaram o mercado, finalmente Bradesco reagiu apresentando um desempenho melhor do que o esperado, o que fez com que as ações ordinárias subissem 8,3% e as preferenciais 7,59% somente no dia da divulgação de resultados. E vale dizer que naquele dia o mercado estava caindo como um todo praticamente devido ao medo de uma recessão nos Estados Unidos, aumento de juros no Japão, fim do carry trade. Eu falei disso num vídeo específico aqui no canal. No entanto, Bradesco naquele dia foi hedge. Ele estava subindo enquanto todo o restante caía. E se a gente pega no acumulado da semana, as ações mantiveram a tendência de alta. Como você pode ver aqui na tela, as preferenciais subiram 13,62% nos últimos 5 dias, enquanto as ordinárias, justamente as que eu tenho em carteira, subiram 15,21%. É bem verdade que na semana vários bancos se apreciaram aqui no Brasil, mas como você pode ver nesta outra figura, Bradesco foi destaque, subindo mais do que Itaú, Banco do Brasil e Santander. E aí vem a pergunta, né? Mas será que o resultado do Bradesco foi tão bom assim? Como é que será o guidance do banco daqui para frente? Ele vai continuar subindo mais do que os outros, já que inicialmente ele caiu muito mais do que os outros? Vários bancos, inclusive, estavam subindo enquanto o Bradesco caía. E principalmente, será que as ações estão baratas? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas antes de entrar nos resultados de Bradesco, comparar com outros bancos e pensar sobre o que pode acontecer no futuro, eu vou lembrar você do seguinte: tudo que eu mostro aqui no canal é só a ponta do iceberg de todo o conteúdo que eu apresento no Viver de Renda, o meu curso de educação financeira, que vai para a sua 26ª turma, vai abrir agora no dia 26 de agosto, uma turma com vagas limitadas, serão somente 1.200 alunos, sendo que lá no Viver de Renda a nossa missão é pegar até mesmo o mais completo leigo que não sabe nada de mercado, como funciona o dinheiro, os investimentos, ações, fundos imobiliários, e transformar esse cara no investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, aprendendo a investir aqui no Brasil e também no exterior. Tudo isso sendo assessorado por uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. O Viver de Renda não tem pergunta que fica sem resposta. Então, para você que quer aprender mais sobre esse universo de investimento e colher os belos frutos disso ao longo do tempo, eu deixo o convite para que você participe da próxima turma. Há um link aqui na descrição do vídeo. Agora, voltando a falar de Bradesco, primeira coisa, como é que o banco ganha dinheiro? Então, o Bradesco ele tem fontes de receita diversificadas, assim como vários bancos, e eu vou destacar 6 fontes aqui, para que depois a gente possa aprofundar nos resultados. Primeiro é que banco ganha dinheiro emprestando dinheiro. Então, a primeira seria empréstimos e financiamentos, que deveriam ser o carro-chefe de um banco voltado para o varejo. Inclusive, foi aqui que o Bradesco teve muito problema nos trimestres passados por conta de aumento de inadimplência. Então, vamos ver se ele resolveu esse problema. Depois, o banco ganha dinheiro com serviços e tarifas. Vale lembrar que parte dessa receita aqui ela tende a deixar de existir no tempo devido à competição dos bancos digitais que tem muitos serviços gratuitos. Então, por mais que o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil ainda consigam ganhar alguma coisa de taxa de manutenção de conta, a tendência para os próximos anos é que essa receita venha a diminuir cada vez mais. Terceiro ponto, o banco ganha dinheiro também com investimentos. Através dos seus fundos de investimento, alguns listados em bolsa, como por exemplo o BCIA, fundos de previdência que as pessoas investem no banco, de modo que o Bradesco é remunerado com taxa de administração e, em alguns casos, também taxa de performance. Quarta fonte de receita, tesouraria e mercado de capitais. Então, o banco também pode ganhar dinheiro operando, comprando título público, mexendo com moedas. Vale dizer que ele pode ganhar ou perder dinheiro, não é garantia automática de lucro. Quinta fonte, seguros, que no caso do Bradesco é um braço muito forte. Tanto seguro de vida, patrimonial, planos de saúde. Então, o resultado do banco aí vem de duas formas. Primeiro, ao vender esses produtos, no caso de um seguro, recolhendo o prêmio é aquilo que você paga para ter direito à cobertura da pólice. E como a sinistralidade tende a estar controlada, então grande parte desse dinheiro é investido, gerando resultado financeiro para a instituição, e somente uma parte do resultado é destinada a pagar o pessoal que teve um sinistro, que vai de fato usar o seguro. Já falei aqui em outros vídeos que seguradoras, na minha opinião, são aquilo que existe dentro do nosso país, pelo menos por enquanto, agora a aposta sendo legalizada aqui no Brasil, que era o mais próximo de um cassino, porque no final a seguradora sempre ganha, graças ao seu modelo estatístico. E a sexta e última fonte de receita são as operações do Bradesco no exterior, já que ele está expandindo para as fronteiras além do Brasil. E aí, como foi o resultado do banco? O Bradesco apresentou um lucro líquido recorrente de 4,7 bilhões. Isso é 12% maior comparado ao trimestre anterior nesse ano e 4,4% maior do que o mesmo trimestre do ano passado. E aí, quando você compara principalmente período contra período há 12 meses, que é o nível de comparação mais adequado, porque afinal de contas você está excluindo sazonalidades, o resultado não parece impressionar. Mas o ponto é que ele veio acima do esperado, já que as expectativas estavam em torno de um lucro entre 4,3 e 4,4 bilhões de reais, veio 4,7. O
que também impulsionou o ROAI do banco, que é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio da instituição, que ficou em 10,8% no acumulado e 11,4% no último trimestre, o que ainda é muito abaixo do potencial que o Bradesco tem, comparando essa métrica com o que ela era antigamente, chegando na casa dos 20%, e na média agora está em 11%, mas essa média foi muito afetada pelos últimos trimestres ruins. Então, parte da minha tese de estar comprado em Bradesco tem a ver com a normalização dessa métrica de rentabilidade sobre o patrimônio líquido. Pô, Bruno, por esses números que você falou, não parece grande coisa, né? Se você pega o Itaú, ele lucrou 10 bi, o Bradesco lucrou menos da metade disso, ele é menos rentável. Por que então que o mercado se animou todo? Porque parece que a nova gestão, liderada aí pelo CEO Marcelo Noronha, ela está conseguindo fazer aquilo que disse que iria fazer, que seria colocar o banco de volta nos trilhos, resolvendo os problemas que impactaram bastante os resultados do banco e, por consequência, o preço das ações. E aí, com essa mudança no resultado, o mercado ele começa a ficar mais animado. E aí, pegando uns pontos mais relevantes que saíram no release de resultados. Primeiro, o Bradesco destacou o crescimento da carteira de crédito que ocorreu em todos os segmentos e praticamente em todas as modalidades de crédito, mas com destaque para pessoas físicas e pequenas e médias empresas. Dessa forma, como você pode ver aqui nessa figura, a carteira de crédito encerrou o segundo trimestre em pouco mais de 912 bilhões de reais, o que foi uma expansão de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. E esse é um ponto de atenção porque Bradesco lá atrás teve problema justamente nessa parte de crédito, expandindo a carteira quando não deveria e piorando bastante a inadimplência. Agora o banco vai num sentido oposto, até diminuindo a concentração dos seus maiores devedores, como você pode ver nessa outra figura, que vai mostrando a queda da concentração por devedor desde os 100 maiores até chegar no maior. Então veja que o maior devedor de Bradesco hoje não passa de 1,2% do total da carteira de crédito. E os 100 maiores não passam de 25,8%. Então você pode ver uma queda em praticamente todas as linhas aqui destacadas nessa figura. Quando a gente olha a margem do que o banco ganha emprestando dinheiro, o que coloca a diferença daquilo que ele cobra nos empréstimos versus aquilo que ele paga nos seus depósitos, a gente teve aqui um número misto, porque primeiro você vê que na receita, se a gente compara o segundo trimestre do ano passado com o desse ano, a gente teve uma queda, saiu de 16,7 para 15,3. Porém, quando a gente ajusta isso pelo PDD, a provisão para devedores duvidosos, nós vemos uma alta de 25,7% da comparação anual, atingindo 8 bilhões, o que já reflete o fato de que essa provisão ela caiu bastante, indo para 7,3 bilhões, quando lá no ano passado estava na casa de 10,3, ou seja, caiu quase 30%, sendo mais exato 29,3%. E aí o banco destaca que o que proporciona essa melhora do resultado foi, primeiro, qualidade da safra, então emprestaram de maneira a ter menor inadimplência, redução da despesa em todos os períodos comparativos e uma melhor eficiência na cobrança. Passando para outras linhas de receita, o banco teve um aumento de 6,4% em receita com prestação de serviço. Aqui nós temos a inclusão de cartão de crédito, taxa em conta corrente, administração de fundos, consórcios. Como eu já disse, parte disso tende a sumir no tempo. O mercado ele fica muito atento porque vê que parte dessa receita ela é suja, é mais difícil de ser cobrada por conta da competição dos bancos digitais, mas isso integrou o resultado do banco. E vale citar aqui também a parte de seguros, que é um dos carros-chefes do Bradesco, que teve outro trimestre muito forte, embora tenha recuado na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. O lucro foi de 2,2 bilhões, no ano anterior estava um pouco mais de 2,3, só que o ROAI do seguro continua muito bom, acima de 22%. Queria eu que o restante do banco fosse tão rentável quanto o seu braço de seguros. Essa parte de seguros do Bradesco é tão interessante, talvez um dia a gente veja até o banco querendo spin-offar isso, né? Pegar e fazer uma empresa à parte, fazer uma IPO, por exemplo, porque de fato de todos os negócios do banco, hoje é aquela cereja do bolo, pelo menos na minha opinião. Até porque se a gente compara essa métrica com a de Porto, a antiga Porto Seguro, que eu coloquei na minha carteira há não muito tempo, a gente vê que de fato elas têm uma rentabilidade muito parecida. Só que lá no Bradesco tem gente muito mais inteligente do que eu, então se não fizeram isso até agora, deve haver algum motivo, né? E antes de entrar numa parte de comparação do Bradesco com outros bancos para ver se está barato ou não, eu vou meio que dar uma resumida aqui no resultado, pegando o guidance do banco. Porque o mercado se animou muito com essa melhora do Bradesco, mas há todo um guidance de resultados a serem atingidos e não sei se o Bradesco vai conseguir fazer tudo no ano atual. Se a gente pega aqui, por exemplo, em carteira de crédito expandida, vê que eles estão com 5%, o indicador anual teria que estar entre 7 a 11, então ainda estão abaixo. Em margem financeira, estão bem abaixo, né? Esse parênteses aqui na margem financeira significa que agora está negativo, tem que entrar de 3 a 7. PDD já está na margem, prestação de serviços também, despesas operacionais também já está dentro e a parte de resultados das operações de seguro, previdência e capitalização também está abaixo. Então tem bastante serviço para ser feito ainda em Bradesco, só que o bom resultado mostrou para muita gente que estava comprada que a gestão está no caminho de entregar aquilo que prometeu. O pessoal do Itaú BBA, por exemplo, elevou a recomendação de Bradesco para compra, confirmando que o ativo está descontado, negociando a cerca de 0,8 vezes seu valor patrimonial e de 6 vezes seus lucros projetados para 2025.
mas isso é o projetado, né? Então vamos olhar agora como é que está a métrica de Bradesco em comparação com os outros bancos, levando em conta não o que estão projetando, mas sim o resultado dos últimos 12 meses. Então será que Bradesco está barato? Como a gente pode ver aqui na tela, estou comparando o Bradesco com Itaú, Banco do Brasil e Santander. Em preço-lucro, não dá pra gente falar que o Bradesco está barato, mas vamos lembrar que o lucro de Bradesco ainda está depreciado. Se a gente desce aqui para a linha do ROI, ainda está muito mais baixo em comparação aos outros bancos, principalmente Itaú e Banco do Brasil. E aí, como ele está sendo menos rentável, está gerando menos lucro. Na conta do preço-lucro, se o denominador é menor, então a divisão não fica tão boa. Se a gente pega preço a valor patrimonial, aí sim, ele é o banco mais descontado. Só que vale observar aqui também que o Banco do Brasil está muito descontado em relação ao seu valor patrimonial. Só que ele já opera com mais desconto pelo fato de ser estatal, dos investidores temerem algum tipo de ingerência governamental, ao que de fato pode acontecer, embora o governo tenha outros bancos para usar antes do Banco do Brasil, um BNDES, uma Caixa Econômica. Então o Banco do Brasil seria uma terceira opção. Só que o que me chama a atenção em Bradesco não é nem o preço a valor patrimonial atual, mas sim a média desse indicador nos últimos anos, que ficava mais próximo do que está sendo apresentado aqui por Itaú, que está negociando a um preço a valor patrimonial de 1,76 vezes. Se o de Bradesco fosse subir até esse patamar, sem aumentar o valor patrimonial, só o preço aumentando, a gente está falando de dobrar o preço. E logicamente eu não sei se isso vai acontecer. Mas eu, por exemplo, só estou comprado em Bradesco, um banco que passou por esses problemas, esperando que de fato, quando ele fechar essas métricas de rentabilidade para ficar mais próximo dos seus concorrentes, eu acredito que a gente possa ver uma recuperação nos preços a ponto de compensar a posição em Bradesco. Porque vamos lembrar que agora ela está no positivo, como eu vou mostrar para vocês aqui no MyProfit, o programa que eu uso para consolidar minha carteira, mas durante um tempo ela me deu dor de cabeça. Porém, sendo bem objetivo então, dá para falar que Bradesco está barato frente ao que a gente viu nos últimos 12 meses? Olha, apesar do preço a valor patrimonial abaixo de 1, o que significa que você pode comprar uma nota de R$100 por 85, a gente vê que Santander também negocia abaixo e Banco do Brasil, extremamente lucrativo, também está abaixo. No preço-lucro, ele é o mais caro de todos, mas a gente vê que o lucro tende a aumentar. Só que nos outros bancos ele também tem aumentado, sem passar pela crise que o Bradesco passou. Então não dá pra gente falar que, observando o que já foi entregue nos últimos 12 meses, que ele tá barato. Agora, dá pra falar que ele tá caro? Também não acho que ele tá caro, porque enquanto os outros bancos têm que crescer sobre aquilo que já fizeram, basta que Bradesco volte a ser a média do que era. O que eu acho que é muito mais simples em comparação com os outros tendo que crescer sobre os ótimos resultados que já tiveram nos últimos tempos. Então veja que não tá barato, não tá caro, ele tá meio que no meio termo, esperando para ver o que ele vai entregar no futuro. Pô, Bruno, e você vai comprar mais Bradesco? Eu não vou, porque como você pode ver aqui na minha tela, tô no MyProfit, na minha carteira de ações, se eu coloco pelo tamanho das posições que eu tenho hoje, Bradesco é minha segunda maior posição, mais de 10% do portfólio, só perde para Sanepar. E se eu for pensar em alguma ação para aportar mais, eu prefiro aportar mais naquelas que já estão entregando resultados bons, ao invés de colocar mais dinheiro numa posição que ainda tem que melhorar, que dê um bom indicador agora nesse trimestre do que pode vir pela frente, mas eu prefiro ter um pouco mais de confiança antes de colocar um valor maior. Agora, a posição de Bradesco, ela rendeu frutos, porque se eu venho aqui em rentabilidade avançada, onde eu tenho um somatório dos resultados vindo dos dividendos e também do ganho de capital que eu tive nas empresas, ele está puxando desde o dia 30/1, mas na verdade a carteira ela começou no dia 8/2, então só vou acertar aqui. A gente vê o seguinte, né? A carteira está rendendo, e vamos lembrar que nela nós só temos ações, 33,51%. O índice comparável à carteira, o melhor é o Ibovespa, que no mesmo período está rendendo 20,93%. Então uma rentabilidade aí quase 50% acima da do Ibovespa. A carteira também acabou ganhando do CDI, do IFIX e, brevemente, porque estava perdendo, passou novamente o S&P. A gente vê isso aqui no gráfico. Eu gosto sempre de deixar o Bitcoin para me lembrar do custo de oportunidade que existe em comprar outras coisas, mas tirando o Bitcoin, que distorce muito as coisas para cima, a carteira é a linha marrom, em vários momentos ganhou de tudo, depois o S&P decolou e agora nos últimos dias com a realização e com a subida de Bradesco e outras ações da carteira, a gente conseguiu recuperar, encostar e levemente passar o S&P. O que eu considero que é temporário, tá, gente? No longo prazo, o S&P deve ganhar da carteira, até porque ele tem uma boa ajuda do dólar contra a nossa moeda. Pega a última década, o S&P deu mais ou menos 12% de rentabilidade ao ano e o dólar contra o real valorizou, na média, 9% ao ano. Então, em períodos maiores, acho muito difícil eu ganhar essa briga. Mas agora, no momento, a gente está ganhando, isso é motivo para comemorar e parte disso veio por conta da apreciação de Bradesco. E o que eu vou fazer nesse momento é simplesmente ficar sentado em cima da posição, esperando que nos próximos trimestres, novamente, o banco apresente surpresas positivas, voltando a ser mais parecido com aquilo que ele era antes. Pelo menos essa é a minha cabeça agora. Pode ser que isso mude? Sim. E vou lembrar que o tempo todo, quando eu acordo de manhã, eu simplesmente penso o seguinte: as posições todas de ações que eu tenho, vou imaginar que eu vendi todas, estou com dinheiro líquido. Eu compraria novamente todo o portfólio que eu tenho agora? Se a resposta for sim, então eu mantenho meu portfólio. Se for não, então eu vou fazer trocas de posições
posições acionárias. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Novamente deixo o convite para que vocês conheçam mais do Viver de Renda, há um link aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.